A paz de Cristo a todos, que o Santo Espírito de Deus visite cada lar nesse momento. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas Deus tem algo a falar para você agora. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória e ao domínio seja o louvor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso a Ele a honra, a Ele a glória e ao domínio seja o louvor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Olá, sejam todos bem-vindos no Grupo GAFTA, Grupo de Apoio às Famílias. É uma alegria estar mais uma vez com você. Eu espero que nesse dia de hoje nós possamos ajudar você que está conectado nessa live. O Grupo GAFTA, todos os domingos, vem fazendo esse trabalho através da mensagem. Nós não podemos hoje estar junto no grupo de apoio, mas a gente está aqui transmitindo uma mensagem para você.
Eu falo que é uma missão que às vezes muitas pessoas falam assim: vocês são loucos. Numa época desta, as famílias sofrendo com tudo que está acontecendo no mundo e a gente falando desse tema. Mas está acontecendo. Os vícios estão aí com todo vapor abraçando as famílias. E nós, do Grupo Gafta, qual é a nossa missão? É ajudar você. Tá? Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos pessoas que temos coragem. E através dessa coragem, a gente tem ajudado várias pessoas. E tem um passagem na Escritura que diz assim: onde tiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, pode ter certeza, Jesus, o Espírito Santo de Deus, está conosco hoje. Desde já, eu agradeço a presença de você em todo lugar da cidade, do país. Tem pessoas que acompanhando Minas, Ceará, Rio Grande do Norte. Então, onde que você esteja, sejam bem-vindos. Tá? Todo encontro do Grupo Gafta, a gente prepara a palavra do Senhor. Então, já o pessoal vai chegando, vamos silenciar nossos corações e que a palavra de Deus também possa tocar profundamente você. Então, eu convido o Edilson para estar passando a mensagem de Deus para você. Amém? Amém. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, né? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, né? O evangelho hoje que nós vamos meditar está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. E a gente vai ler do 13 até o 19. Amém? Naquele tempo, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias ou então algum outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, feliz és tu, que esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu digo que você, Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né? Paulo, hoje a gente faz lembrança, né, de duas pessoas que são exemplos para nós, né, cristãos. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, né? Paulo foi um apóstolo que não viu Jesus. Né? Paulo foi aquele apóstolo que não viu Jesus, mas a gente não vai se atentar muito na história dele, né? Mas ele teve um encontro com Jesus, né? Jesus apareceu para ele enquanto ele caminhava, né, de cavalo. Aí aparece uma luz, ele cai do cavalo, literalmente, né? Cai do cavalo literalmente, perde a visão por um instante, até que Ananias, uma outra figura da Bíblia, vai ao encontro dele e diz que Jesus quer ter uma palavra com ele, quer ter um encontro com ele. E engraçado que Paulo era perseguidor dos cristãos. Quando ele tem esse encontro com Jesus, ele se torna apóstolo de Cristo. Começa a levar a palavra de Deus. Pedro era um pescador de homens, né? Paulo ele tinha bastante inteligência, né? Ele era um soldado romano, tal. Já Pedro, ele era um pescador, não tinha muita escolaridade, né? Era uma pessoa assim, vamos dizer que era pavio curto, né? Acontecia qualquer coisa lá, ele já batia estressado, né? Era estressado. Se a gente até vê nos evangelhos aqui, quando Jesus faz uma pergunta, ele já dá de frente
Ah, tu és Messias, né? Que nem fala que ele perguntou para todos, né? Pedro já tomou a palavra e já falou, tu é Messias. Quando Jesus está pronto lá para morrer, não vou permitir que jamais aconteça isso. Jesus fala, né? Antes que o galo cante, você me negará, né? Queria fazer esse comparativo porque são duas pessoas, né, com qualidades diferentes, pessoas diferentes, pessoas que não são iguais. Então Jesus, ele escolhe cada um da forma que ele quer e da forma que ele precisa. Ele escolheu um que era perseguidor dele para transformar no maior apóstolo, né, que levou a palavra de Cristo a outras cidades, a outros países, e escolheu Pedro, que era uma pessoa sem escolaridade. Vamos pegar no tempo de hoje, uma pessoa que não sabe mexer com as tecnologias aí, né, com a internet, com essas coisas, uma pessoa que não tem facilidade para falar assim, não fala bonito, mas ele escolheu para ser um dos líderes, né? O primeiro líder do seu chamado. Então, Deus, ele escolhe as pessoas. E muitas vezes a gente pensa assim, pelo meu passado, aquilo que eu fiz de errado, eu não sou digno. Mas eu não posso, eu não consigo. Mas Deus capacitou tanto um quanto o outro. E ele faz isso até hoje. A pedagogia de Jesus é essa. Ele escolhe as pessoas, né? Ele chama cada um, escolhe cada um. E cada um tem a sua missão, né? Imagina só o que seria se todo mundo fosse o braço direito, né? A perna fosse o braço direito, a cabeça fosse o braço direito. Não, cada um tem a sua função, cada membro tem a sua função. O braço direito faz o seu trabalho, o esquerdo faz esse. Quem comanda, né, é a cabeça. E a cabeça é Cristo, né? 2 membros da igreja, Paulo e Pedro. E hoje Jesus ainda continua fazendo essa mesma pedagogia conosco. Ele nos escolhe, nos chama e cada um tem a sua função. E ele capacita. Amém? Amém. Muito obrigado, Edilson. O Grupo Gáfita vem crescendo a cada dia, a cada encontro, que a gente coloca Deus no centro. Sem Deus, nós não somos nada. E quem está chegando agora, seja todos bem-vindos. O Grupo Gáfita, ele tem uma missão aqui no Grande ABC. É acolher as famílias, os adictos, as pessoas que estão com vícios. Então o Grupo Gáfita não está só trabalhando com problema com drogas. É todo tipo de vícios. Então a gente tem um privilégio de ter jovem, sábio na palavra, traz a palavra de Deus. A gente tem vários profissionais que estão acreditando nesse trabalho do Grupo Gáfita. Então eu, como coordenador do Grupo Gáfita, eu só tenho a agradecer por Deus me usar para mim ter um dom de convidar o profissional, fazer o profissional encantar com esse trabalho e dar sequência. Graças a bom Deus, todo o trabalho que eu venho realizando, as pessoas veem a carisma, ele quer participar. Porque nós mostramos para ele que é um trabalho, o amor em primeiro lugar. Os profissionais estudam e às vezes as pessoas não valorizam o profissional. E o Grupo Gáfita tem feito isso com os profissionais. Tem valorizado o profissional. Tem profissionais que já foram nas empresas comigo, né, dar palestra. Então é isso que a gente tem que quebrar. Não só falar que o trabalho é só em chácaras, só em clínicas. Não, vamos trabalhar aqui fora. De repente só uma terapia pode resolver. E tem dado certo. Então eu sou muito grato, Edilson, de você estar junto com a gente, os profissionais que estão junto com a gente aí, acreditando. Cada domingo a gente prepara uma mensagem, um tema diferente. E eu acompanho esse trabalho com dependência química, todo tipo de vícios. Muitas vezes as pessoas estão ouve, só que a gente tem que fazer o diferente. A gente tem que escutar. Porque ouvir é fácil. Ouviu, mas não escutei. Então, eu, como frente do Grupo Gáfita também, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. O tema de hoje, falar em relacionamentos abusivos, mexe um pouco na minha ferida. Porque até então eu pensava que relacionamento abusivo é só bater. Eu nunca bati. Meu pai não ensinou a fazer isso, meu pai nunca bateu na minha mãe, né? Então eu venho passando também, aprendendo. Então eu comecei a escutar, falei, caramba, eu estava nesse relacionamento abusivo, sabia? Os profissionais vão falar isso aí.
Porque o relacionamento abusivo não é só você bater com um chicote, dar tapa na cara, não. Uma palavra. E uma palavra do Paulo, às vezes, eu tenho vivenciado isso. Agora, para mim corrigir isso, vou ter que ralar. Vou ter que pedir sabedoria para Deus, porque eu venho, às vezes, uma fala forte, eu venho, às vezes, um jeito meu, um jeito de... E aí eu fui ver, caramba, eu tava vendo, porque eu não sou bobo. Não tem que esperar a pessoa falar para mim, não, você está sendo um relacionamento abusivo. Aí eu comecei a ler, não, hoje o Google, você põe no Google lá e aí começa a mostrar para você. Sintomas. Então, sintomas, 20 sintomas de... Então eu comecei a ver, falei, caramba, então, a esposa vai vestir uma roupa, aí só, opa, você começa a ver. Aí eu fui ver que falei, caramba, eu estava nesse relacionamento abusivos. Mas felizes são aqueles... Sério, personagem. Felizes daqueles que tem um relacionamento, está iniciando, mas ele escutou uma diferença. Opa, se eu não mudar, eu posso prejudicar o futuro. Então eu tenho que mudar. E é isso que o Grupo Gafta está aqui hoje. Trazendo 2 profissionais para falar com você. Eu espero que você escuta. Tá? Escuta. Não ouve. Ouvir vai, é o que eu falei. Escuta que essas profissionais vão falar com vocês. Hoje então nós temos 2 profissionais. Kátia Lopes, que é minha esposa, e Kátia Blas, né? Kátia com K e Kátia com C. Vai estar falando com você. Eu espero que você possa aproveitar. Iniciar essa semana cheio de alegria, cheio de sabedoria. Então, desde já, sejam todos bem-vindos, Kátia. Eu só queria dar uma dica Sim. aqui pro pessoal. O pessoal tá falando assim, nossa, que ótimo tema, muito bom tema, tal. Então, se você acha que o tema é bom, compartilhe conosco a nossa live. Como que faz? Você tá aí no seu celular, ó, pega aí no seu celular, aqui embaixo, ó, tem um botãozinho compartilhar. Você clica lá, ó, compartilhar. E aqui do lado, ó, iniciar uma sala de vídeo. Clicando aqui em iniciar a sala de vídeo, automaticamente já começa a sala do Grupo Gafta no seu Facebook. E aí todos os seus amigos, todos os seus seguidores vão estar acompanhando esse tema também. Beleza? Legal. Então eu convido as profissionais para estar sentando aqui no nosso lugar. E eu vou ficar de lado, né, acompanhando. E pode ter certeza, vai ter mudança hoje. Eu acredito. Tá? Né? Meio estranho, né? Acaba saindo 2 homens, entrando 2 mulheres. 2 Kátia, né? 2 Kátia. Eu sou a Kátia com C. Você... Eu sou a Kátia com K. eu ainda sou com C e tenho um acentinho ainda pra falar que é Kátia mesmo, né? Então, hoje o nosso assunto realmente é relacionamentos abusivos, Kátia. Sim. É uma honra receber você para poder estar debatendo esse assunto conosco que é tão viável nesse momento de pandemia. O pessoal comenta assim que eles falam assim, nossa, nesse momento de pandemia parece que aumentou os casos de relacionamentos abusivos. Aí eu vou perguntar para você, aumentou? Bom, primeiro boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite, Kátia, Paulo, enfim. Infelizmente, sim. Né? A gente vê que depois da quarentena os casos de violência contra a mulher, eles cresceram muito. Estava muito subnotificado, mas vem aumentando as denúncias e o feminicídio também cresceu. Né? Infelizmente, sim. Isso, depois da quarentena, teve um boom aí. Sabemos que sempre existiu, né? O relacionamento abusivo sempre existiu. Vem de tempos. Só que hoje é mais conversado, né? Hoje é mais falado. Hoje nós quebramos um pouco o tabu e começamos a falar realmente sobre relacionamentos abusivos. Porque antes era como se fosse mascarado. Né? A mulher estava sofrendo, a mulher estava sendo ameaçada, a mulher estava ali passando por aquele momento de dificuldade e ela não conseguia falar. Né? Ela tinha vergonha realmente de falar. E hoje você vai falar abertamente, né? Quebrando o tabu sobre isso, sobre os sinais. Eu sou Kátia Lopes, orientadora social, professora. Aí estou me formando agora, né? Eu terminei a psicologia. Em agosto agora eu pego meu CRP, estou toda feliz, né, que eu vou poder exercer essa profissão de psicóloga que é meu sonho.
E hoje eu convidei, né, o Grupo GAFTA convidou a Kátia Braz para falar sobre um assunto muito importante com você. Hoje sim nós vamos falar de relacionamentos abusivos. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, não fique sem falar. Fale, deixa no comentário, pergunte. Se você conhece alguém que está passando por este momento, essa dificuldade, e você não sabe como lidar com o assunto, como chegar até ela, pergunte aqui para a psicóloga, ela vai tirar essa dúvida, né? E nós não somos dona do saber, né? Sim. A gente sempre está aprendendo. E se caso a gente tiver uma dificuldade, a Kátia tiver uma dificuldade para responder, ela pode responder depois. Você pode pegar o contato dela, que ela sempre vai deixar aí. Pode também fazer a pergunta, tirar a dúvida com ela depois. Tá? Esse é o Grupo GAFTA, Grupo de Apoio às Famílias Toxicomas e Alcoolistas. E hoje nós vamos falar de relacionamentos abusivos. Como que tá o seu relacionamento? Kátia, bem-vinda e fica à vontade, que o espaço é seu. Bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou a Kátia Braz, eu sou psicóloga, sou especialista em dependência química e tenho um trabalho bem atuante com mulheres que são vítimas de violência, né? Eu atendo em alguns grupos que atuam nesse sentido, um deles é a Justiceiras. Depois eu deixo aqui o link, né, certinho, se você conhece alguém ou se você está passando uma situação dessa, é um projeto que pode te ajudar também, tá? Para falar sobre relacionamento abusivo, sobre violência, Kátia, eu acho importante a gente começar lá atrás, né, na formação dos vínculos. Sim. Como é que se formam os vínculos afetivos, né? Bom, o nosso primeiro vínculo afetivo, nosso primeiro vínculo amoroso é com a nossa mãe, lá no nosso nascimento, né? Então ali a gente tem aquela simbiose, né? Aquela ligação muito estreita ali com a nossa mãe, né? Sim. Que é a nossa primeira relação. E aos pouquinhos isso vai se expandindo. Então quando a criança já pequena começa a entrar na escola, ela começa a ter outros tipos de relação. Na adolescência, todo aquele afeto, né? Todo aquele amor que era dirigido lá para os pais, começa a tomar um espaço um pouco maior, e aí começa a questão do namoro, né? O interesse pelos meninos, ou dos meninos pelas meninas, enfim. Agora, essa formação do vínculo, né? A gente tem que colocar aí, se eu vivo num lar, que é um lar abusivo, um lar disfuncional, onde eu vejo que as pessoas brigam, né, que há uma violência contra a mulher, um desrespeito, né, eu vou criar essa crença, esse registro em mim que esta é a forma de relacionamento, né, existente. Então, se os meus pais vivem juntos e o meu pai é abusivo ou minha mãe é abusiva, né, porque ser abusivo não é uma característica só do Sim. homem, né? A pessoa é abusiva, de modo geral. A gente fala muito sobre a questão da mulher, porque realmente cresceu muito, né? As mulheres, interessante que você fala, que hoje as pessoas falam mais abertamente, né? Essa questão vou usar a palavra da moda, empoderamento feminino, né? Traz essa condição da mulher poder falar um pouco mais sobre os seus sentimentos. A mulher começa a retomar o espaço, né? Então pode falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, eu tenho esse lar que não é funcional. Então, as minhas relações, elas vão ser baseadas, elas vão ser pautadas no exemplo que eu tenho. É o espelho, né? É o espelho. Então, quando eu vou buscar um relacionamento, né, afetivo, amoroso, eu vou me espelhar naquilo que eu já tenho. Então, eu vou buscar pessoas que me completam na minha dor, na minha falta, né, naquilo que não é a minha experiência. Então, vou buscar pessoas como eu. Em algum momento, isso pode ser interessante, porque as pessoas se completam, desde que um deixe espaço para o outro viver e fazer as coisas que querem, que precisam e que gostam. Né? Mas no relacionamento mais abusivo, existe um controle, né? Existe assim, um pacto, um vínculo que se forma no problema. É daí que começam, então, a gerar os relacionamentos mais abusivos. E aí tem os dois papéis, né? O abusador, né? Que ele pega o papel de controlador, e tem o que é abusado, né? A vítima. A em vítima. si, né? O abusador, normalmente, ele costuma ser uma pessoa que tem uma estrutura de autoestima, uma estrutura, né, emocional bem enfraquecida.
E aí ele busca no outro fortalecer essa relação que ele tem com ele mesmo. E por outro lado, né, quando pega o abusado, vamos colocar assim, que é uma pessoa que de repente cresceu nesse vínculo, nesse afeto distorcido, né, ela também acaba entrando nesse jogo, nesse esquema. Porque até para ela é normal, né? Nós estávamos conversando ali, comentando sobre isso, né? Para ela é totalmente normal viver neste ambiente, um ambiente poluidor, né? Acaba sendo até poluído. E porque ela não tem outra visão de mundo, né? Ela não vê o lado diferente. Então realmente ela precisa praticar, precisa ouvir, precisa tomar conhecimento. E hoje é o seu dia aqui, né? De tomar conhecimento sobre isso e saber realmente se você está vivendo este momento, né, de relacionamento abusivo, ou se você conhece alguém que está vivendo esse momento, ou se você está nesse papel e se quadra como um abusador. Assim, para dar continuidade aqui na nossa conversa, Kátia, eu gostaria de dizer assim, né, o que é amor, né? Porque as pessoas falam muito nessa questão, nossa, mas eu faço isso por amor, eu cedi desta forma por amor, né? Amor é essa troca, né, justa, é um estar pelo outro, um apoiar o outro, né? Qualquer outra coisa que traga dor e sofrimento não é amor, né? Está pautado em cima de toda esta falta, né, de toda esta falha, de toda esta crença daquela momento que você viveu, daquela família que você cresceu, né, mas isso não é amor. Né? Então as pessoas às vezes confundem muito. A gente estava vendo, né, as pessoas falaram com você, mas eu faço isso por amor, eu fico nessa relação por amor. É cuidado, estou cuidando. Exato, né? Isso não é amor. Eu ouço muito de algumas mulheres que elas dizem assim, eu estou com este homem, né? Eu estou sofrendo toda essa situação, mas eu estou aqui porque eu acredito que com o meu amor ele vai mudar, né? Não, meninas, não vai, né? Porque na verdade isso nem é amor, né? É qualquer outra coisa menos amor, tá? E o que é um relacionamento abusivo? Bom, o relacionamento abusivo, ele é um jogo de interesses, né? Onde um tenta controlar e comandar o outro, né? Geralmente é assim que se estrutura um relacionamento abusivo, tá? Eu tenho aqui algumas características, né? Porque assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, até o Paulo já falou aqui no começo, a violência, né, o abuso, ele não é só a questão da agressão física. Está muito ligado, né, a isso, né? Falar em relacionamento abusivo, a pessoa já pensa que é uma agressão, né? Violência contra a mulher, relacionamento abusivo, as pessoas já pensam, bateu, né? Mas muitas coisas acontecem antes disso. São pequenos detalhes. Eu tenho aqui uma lista de coisas, tá, gente? Eu vou olhando aqui para poder ir falando então aqui. Vamos anotar, com hein? certeza. Se você tiver alguma dúvida, que quiser passar para alguém depois, vai lá, pega um caderninho, anota isso daí, ou depois assiste a live novamente, né? Verdade. Que vai ficar gravada e é bom para você tomar conhecimento, tomar posse do que a Kátia vai nos falar. Tá. Então, como que vai se caracterizando, né? Como que eu sei que eu tô dentro de um relacionamento que pode estar sendo abusivo? Por exemplo, se o meu parceiro, né, ele promove um afastamento, o meu afastamento de amigos, de família, né, de pessoas que são importantes na minha relação, isso é abusivo. Sim. Né, porque vai te colocando num isolamento que propicia ainda mais o controle, né, desse abusador. Então, se ele começar a colocar defeitos em minhas amizades para mim, começar a separar delas, isso é um sintoma já de... Fica um alerta, porque isso pode ser realmente um sintoma aí de um relacionamento que está, né, se baseando no abuso, tá? Outra coisa, a gente chama de traição financeira. O que seria isso? Ele controla o seu dinheiro. Mesmo que você trabalhe e ganhe o seu dinheiro, ele controla tudo, né? Ele não deixa você comprar o que você precisa. Você só compra o que ele quer que você compre. Então, assim, tem casos de mulheres que eu atendo que faz 3, 4 anos que elas não compram um sapato. Elas trabalham, né? Mas elas não podem comprar um sapato, um vestido novo, nada para casa, nem uma agulha para casa sem que o parceiro controle ou dê autorização.
né? Isso é uma característica de relacionamento abusivo. Sim, tá? e também, Kátia, eu posso dizer que tem ao contrário também, quando a mulher ela tá em casa, né, ela acaba deixando de trabalhar, porque ele fala que eu vou dar conta da casa, eu vou dar conta de cuidar de você, de manter as coisas, porque eu tenho mais condições, e você vai ficar em casa tomando conta da casa. Então, sempre ele tem aquela oportunidade de, não uma ameaça, mas de equilibrar ela. Eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu Sim, vou deixar... é o controle, né? É o controle total e acaba Nessa entrando parte dentro financeira. dessa traição financeira. Exatamente. Abuso ou violência sexual, né? Eu acho que é importante a gente dizer assim, fala-se muito e eu vou ressaltar, depois do não, qualquer coisa é abuso, né? Então muitas mulheres falam assim, olha, eu tenho o meu compromisso, né, íntimo com o meu marido porque nós somos casados, então eu tenho que ceder, tenho que ter um relacionamento mais íntimo com ele toda vez que ele quiser. Isso é abuso. Você não tem que ceder, você tem que estar com vontade, realmente, né? Se ele te força a práticas, né, íntimas que te deixam desconfortável, que você não gosta, te impede de usar um contraceptivo, por exemplo, né? Sim. Isso tudo tá baseado aí numa violência muito grande, inclusive, né? Não é só o abuso, é uma violência muito grande, né? Contra a pessoa, tá? E é importante, Kátia, a mulher hoje dizer, eu não quero, né? Não estou afim, Sim, né? sim. E ter esse respeito do homem, né? E do lado da mulher também, né? Que às vezes o homem também não quer, né? Tem que ter esse respeito. Então isso é bom a gente falar abertamente para a mulher tomar posse. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Exatamente, né? tem que ser respeitada e Isso. respeitar, né? Nesse sentido, né? Outro ponto é um monitoramento. Então, ele vai te buscar no serviço, ele vai te levar no serviço, ele fica controlando aonde você vai, com quem você vai, o que você está fazendo. Que hora que você chega. Que hora que você chega. Ele vai lá e ele olha o teu celular, quer saber com quem você falou, te proíbe de falar com essa pessoa ou com aquela, fica te monitorando o tempo todo, né? Isso é extremamente abusivo. E angustiante, né? Extremamente angustiante e abusivo, né? Coloca a pessoa numa situação bem constrangedora, né? Provocar a diminuição da tua autoestima. Então, assim, nossa, você é muito feia. Nossa, mas você é muito gorda. Nossa, mas você é muito magra. Você é muito alta, você é muito baixa, né? Nossa, ninguém vai te querer assim. Olha como você é. Nossa. E tem uns que são mais sutis, né? Você quando nós casamos, você tava melhorzinha, mas agora, né? Sim, entendeu? sim. Vai fazer academia, né? Porque tem aquele que te quer fazer crescer junto e tem aquele que quer te colocar para baixo. E tem essa diferença, a gente consegue perceber, né? Porque assim, se tá te incomodando, se tá te fazendo sentir desconforto emocional, psíquico, isso é abusivo. Sim. E é tão no extremo, Kátia, porque cada vez que esse ponto negativo vai falando para a mulher, ela vai se sentindo a si mesma, né? Ela vai abaixar a autoestima dela, ela vai acabar deixando de se cuidar. Então isso daí tem que ter esse olhar realmente. Sim, sim. Edilson tem uma pergunta ali, Edilson? Isso, tem uma pergunta da Cristina. Ela coloca assim, ó, recentemente eu vi no meu condomínio onde eu moro uma briga entre um casal e havia até uma criança pedindo para não bater na mãe. Acredito que não seja a primeira vez. Por que a pessoa insiste num relacionamento desse jeito? E o que podemos fazer para ajudar? Boa pergunta. A gente já falou agora no começo, né? Às vezes a pessoa está tão envolvida, olha só. Uma pessoa, ela casa porque ela tem sonhos. Né? O amor. Ela felicidade. Sonho do amor, da felicidade, construir família, né? De constituir aquele lar, enfim. Existem muito investimento emocional, muito investimento de sonho, de objetivos. Né? E ela vai tentando se organizar. Muitas vezes ela nem percebe que ela está num relacionamento tão abusivo ou violento. Sim. Né? Ou, se ela começa a perceber, muitas vezes ela está dentro dessa rede, né? Que é muito difícil de sair. Às vezes ela tem a dependência emocional, né, que é muito comum. Se eu tenho uma autoestima muito rebaixada, provavelmente eu tenho uma dependência emocional. Né? Se esse meu relacionamento abusivo já me fez me distanciar, me afastou, me deixou sozinha, né, da minha rede de apoio,
eu também tenho mais dificuldade para sair disso. Sim. Se eu tenho uma dependência financeira, eu também tenho mais dificuldade para sair disso, porque não é mais eu sozinha, também tenho uma criança. Como é que eu vou fazer? Né? Saio da minha casa, deixo todas as minhas coisas, quem que cuida dessa criança? Muitas vezes a família já desacredita dessa pessoa, né? Em muitos casos a família não sabe, né? Em muitos casos a família não sabe o que acontece. Então, a dificuldade de sair, né, é muito grande, é muito grande. Então, é até uma coisa que eu falo sempre, Kátia, né? Que a gente trabalha muito essa questão. Não julgue. Não julgue, porque mulher nenhuma gosta de apanhar, mulher nenhuma gosta de estar nessa situação. É uma situação muito difícil, muito dolorida, traz muito sofrimento. Então, é difícil de sair, né? Então, não julgue. Eu acho que é importante a gente dar apoio, né? Fazer parte dessa rede social, essa rede de apoio que a mulher tem para poder ir saindo aos pouquinhos dessa situação, tá? No caso, a Cristina, ela pergunta, né, qual que seria a posição dela, já que ela ouviu o grito da criança e ouviu o grito da mulher. Você pode fazer uma denúncia no 180, né? Isso. 180, você pode fazer uma denúncia anônima para ajudar essa mulher. Agora, se tá nessa situação mais grave, que você tá percebendo, Cristina, que de repente a violência tá acontecendo ali, você pode ligar no 90, chama a polícia. Tá? A polícia vem, claro que para dar continuidade, fazer um processo, a mulher tem que fazer a queixa. Mas só da polícia vir, interferir naquele momento, você já ajudou essa mulher a sair dessa situação. Tá. Tinha aquele ditado antes que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Hoje, sim, a gente põe a colher lá, se mete sim, se você tá vendo que tá tendo um abuso, se você tá vendo que tá tendo uma violência muito grave, a gente tem que olhar essa criança. Sim, né, que é tá nossa vendo responsabilidade social, esse contexto, né? Sim, então eu acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Você não precisa se envolver. A gente entende que no caso de violência, né, às vezes o abusador, o homem que pratica essa violência, ele é uma pessoa às vezes perigosa. Sim. Então as pessoas têm medo, né? Porque muitos homens eles acabam ameaçando, indo atrás das pessoas que fazem parte dessa rede de apoio da mulher, né? Então você não precisa necessariamente aparecer, você liga no 90, faz uma denúncia anônima, né? Você conta o que está acontecendo, a polícia vai lá, faz essa intervenção e naquele momento você foi muito importante na vida daquela mulher e daquela criança. E sem julgar, né? Se depois eles voltarem, se depois eles estiverem tudo bem, né? Sem julgar, e aquela mulher apanhou, chamou a polícia, teve todo aquele alvoroço e ela tá lá vivendo com ele. Então, como a Kátia falou, o julgamento, ele acaba prejudicando muito a vítima. Muito, porque a gente deixa a vítima mais sozinha do que ela já está. Sim. Né? Sem credibilidade. Então, se você pode ouvir esta mulher sem o julgamento, ela sabe que você é uma rede de apoio, pelo menos para ela poder falar, né? E quando ela vai falando, você vai mostrando coisas para ela, você vai ajudando ela a entender que ela está dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento violento. Às vezes ela não se percebeu ainda nesse sentido, né? Então, quando ela vai falando e você vai ouvindo sem julgar, ela vai se percebendo, né? E você também tem condição de ir mostrando para ela, olha, você acha que isso aqui não é um pouco a mais? Né? Será que não teria uma outra forma? Você quer fazer alguma outra coisa, né? E ela vai, então, aos pouquinhos, criando força para sair, né? E é importante dizer assim, que uma mulher num relacionamento abusivo, num relacionamento de violência, né? Numa situação de violência, ela tem a autoestima desgastada. Então, para que ela possa sair disso, ela primeiro precisa resgatar essa autoestima. Para que ela esteja forte, firme, confiante de si mesma, e então ela pode dar o segundo passo. Enquanto isso não acontece, é mais difícil, né? Então aqui, ó, a violência física propriamente dita, né, é outra questão que a gente pode entender que é um relacionamento abusivo. E tem uma parte que é muito interessante, são as ameaças. As ameaças, as chantagens, então não é só ameaça assim, eu vou te bater, eu vou te matar, mas se você me largar, ninguém vai te querer. Se você me largar, eu vou tirar o filho de você. Você vai ficar sem casa. Você vai ficar sem casa, eu vou tirar, né, tudo que você tem, enfim. Tem uma questão que eu vou falar aqui, gente, não me interpretem mal se eu falar errado, né? Mas assim, é o gaslighting. Gaslighting. Gaslighting, né?
O que seria isso? É uma forma de uma violência, né? Um abuso psicológico tão grande que a pessoa ela vai perdendo a fé nela mesma, a confiança nela mesma, né? Então ela já não sabe, assim, ó, o abusador inventa mentiras ou distorce tudo o que aconteceu e de repente a pessoa não sabe mais nem quem ela é, né? O abusador Isso é muito ele grave. se torna como vítima da situação e ela depois se Sim, sente culpada, ela se né? sente culpada. E aí ela vai lá, pede desculpa ainda por ter apanhado, ou por ter sido ameaçada, ou por ter sido xingada. Aí eu fui culpada realmente dele. Se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse usado tal roupa, se eu não tivesse conversado com tal pessoa, né? Ela acaba ficando assim numa posição de que ela é a culpada daquela situação. Isso é Se muito você ruim. tivesse conversado com tal pessoa, aquela situação não iria acontecer, então a culpa foi sua. Foi sua, exatamente, né? Outra coisa que a gente pode falar que está dentro do relacionamento abusivo é a humilhação, né? A humilhação pública, principalmente. Te fazer passar por situação de vexatória, Obrigada, amor. né? Te colocar em situações de constrangimento público, te xingar na frente de todo mundo, ou te puxar pelo braço, falar que você está olhando para tal coisa. Esse tipo de comportamento é muito complicado, né? Faz com que a gente entenda que isso é um relacionamento abusivo, tá? Falta de diálogo. Aquele teu parceiro que tá lá com você, parceiro ou parceira, tá, gente? Tô falando assim, parceiro porque a gente tá falando aqui entre mulheres, né? Mas assim, a falta de diálogo, você chega, você pergunta alguma coisa, você quer trocar ideia, você quer construir junto alguma questão, né? Quer alguma opinião e a pessoa se cala, se fecha, fala com todo mundo, tá no telefone rindo, né? Conversando com os amigos, você chega perto, se cala. Muda totalmente, né? Completamente. Então isso é muito, muito abusivo. A mulher tem até vontade de ligar pra ele pra falar pelo celular, talvez o comportamento vai ser diferente. Tipo assim, tratar o outro com sarcasmo, né? Com indiferença. Tudo que você fala dá risada, desacredita, não confia na tua capacidade, né? Tira o sarro disso, né? Ah, tá, você fez isso? Ah, imagina, qualquer pessoa podia ter feito, você não. Né? Então isso vai minando, né? A autoestima da pessoa, enfim. E vocês percebem, assim, que são sutilezas? São pequenas. Né? São pequenas atitudes que, se a gente for observar, não é nada. Mas imagine isso daí sendo... No dia a dia, né? No dia a dia. Fazer, assim, simular que está paquerando uma outra mulher, ficar falando, olha, aquela mulher é bonita, aquela não sei o que, olha, você já foi assim, hoje você não é mais, nossa, por que eu casei com você e não com aquela? Sim. Né? Esse tipo de coisa, e acontece muito, a gente sabe que acontece, né? Infelizmente isso acontece muito. Né? Comparar. Outra coisa, né? Te chamar de louca. Gente, tem alguns grupos, né, que trabalham, que são grupos onde as mulheres se colocam, mulheres que são vítimas, né, de violência, que estão nessa situação, e ser chamada de louca é unânime, né? Entre 100 mulheres dizem, olha, a pessoa com quem eu convivo, né, que é abusadora, me chama de louca o tempo todo. Isso é extremamente comum, né? Que é para tentar até te destituir daquilo, né, do que você acredita, de quem você é. Você é louca, né? Tudo que você Porque cada faz vez que ela toma uma posição como mulher, realmente, ele vai colocar ela como louca, né? Exatamente. Não tá bem Você é emocionalmente. louca, onde já se viu, né? Tá precisando de ajuda. Você que tá precisando de ajuda, né? Na verdade, sim, né? Sim, na verdade também, né? É. Então, olha, tenta mudar as tuas escolhas, né? Então, você quer, fazer um curso X. Ah, mas você não... quero fazer um curso de Direito. Direito, olha pra você. Né? Culinária, e olhe lá, como se culinária fosse algo que não fosse legal, né? Mas assim, te desacredita, né? Faz você querer mudar aquilo que você quer, enfim, tudo isso faz parte dessa trama para manter o controle absoluto sobre o outro, né? Outra coisa, né? A pessoa às vezes fala muito assim, você tem que entender que eu te amo. Né? Eu faço isso porque eu te amo, né? Assim, eu te amo, mas... Eu te amo, mas você colocou aquele vestido vermelho que você sabe que eu não gosto. E aí, olha só, você provoca a minha ira, você provoca, né, a minha insatisfação, você provoca toda essa situação. A gente brigou por quê? Eu te amo, mas você colocou o vestido vermelho.
né? Então, assim, é bem, bem complicado, tá? Outra coisa que é muito comum no abusador, quando a mulher começa a se apropriar dela mesma, começa a perceber, né, dizer, olha, eu acho que não dá, Chega. se você for embora, eu me mato. Tem a ameaça do se você for embora eu te mato, mas também tem a ameaça do se você for embora eu me mato. Né? Olha que poder de controlar o outro. Imagina você sabendo que se você passar daquela porta para fora, aquela pessoa que você ama, porque você ama, né? Vai se matar. Isso é um controle absoluto sobre o outro. Né? E ameaças são grandes, né? Porque ele fala, ou eu vou me matar, ou eu te mato, ou eu vou matar a sua família, ou eu vou acabar com as crianças, Sim, né? sim. E hoje, inclusive, nós vamos ver um depoimento de uma mulher, né? Que hoje ela está bem, está fazendo tratamento, mas ela também batalhou muito para conseguir entender, né? Se olhar realmente, olhar o seu eu e se ver dentro dessa situação. Porque ela também achava tudo isso, que ele ia melhorar, que as coisas iriam passar, e ela tinha o sonho do casamento feliz. Sim. Né? E por mais que eles brigavam, tinham outros relacionamentos, ela sempre acreditava que um dia melhor ia acontecer. E hoje nós vamos ver o depoimento dela. O Edilson vai colocar para nós aí. É um depoimento forte, né? Então, assim, Kátia, para a gente fechar essa questão aqui, nós falamos dos relacionamentos abusivos, né? O que pode configurar um relacionamento abusivo. E isso tudo está dentro das questões da violência, né? Nós temos 5 tipos de violência aí que são caracterizados, né? Caracterizados pela Lei Maria da Penha, né? Então tem a violência moral, né? Se ele te faz calúnias contra você, né? Te xinga, fala mal de você para os outros, isso é uma violência moral, tá? Nós temos a violência física, que é o que muito se fala, né? Te empurrou, te bateu, te puxou pelo cabelo, cuspiu, né? Deu soco, enfim. Tem a questão da violência física. Nós temos também a violência sexual, que a gente já falou aqui, né? Já comentou aqui. Tem a violência patrimonial e econômica, também que a gente até falou um pouco sobre isso, né? De controlar o teu dinheiro, não deixar você trabalhar, enfim. E tem a violência psicológica, né? Que ele te humilha, te insulta, te isola. Então, toda essa lista que a gente falou, cabe aqui, se encaixa aqui dentro desses 5 tipos de violência, né, que são violências contra a mulher. Né? E tudo isso pode ser denunciado, né? Tudo isso gera um processo, né? E dependendo da gravidade da violência, pode inclusive levar a pessoa que cometeu esse crime à prisão. Né? Tem o afastamento, tem a medida protetiva, enfim, tem várias coisas, várias medidas que podem ser tomadas, né? Mas é importante a gente saber que existem, né? Que a violência não é só a física. Tá. E tem casos que é tão grave que a mulher, ela acha que não tem solução e ela entra em uma depressão tão profunda. Sim. E ela acaba tentando cometer o suicídio. Sim, isso é muito comum de acontecer, né? Porque a pessoa fica tão fora de si, tão desacreditada de si mesmo, né? Com a sua autoestima extremamente rebaixada, não tem mais fé, né? Em nada. E aí ela não tem por que continuar existindo. É difícil demais, né? Muito difícil. Tem algumas cartilhas, alguns materiais que falam um pouco sobre isso que a gente está falando. Então, eu tenho 2 cartilhas aqui que eu até trouxe. Depois, se alguém quiser, pode pedir, a gente encaminha, tá? Você pode deixar o e-mail, né, embaixo. Isso. Falar, eu gostaria de receber a cartilha da Kátia. A gente acaba encaminhando. Essas cartilhas, elas são muito legais porque elas falam tudo isso que a gente está conversando aqui. Né? Uma fala sobre a violência contra a mulher, como ela funciona, né? Da onde começa, onde termina e o que você pode fazer para sair disso, enfim. Essa cartilha chama Vire a Página. É muito bacana, a gente pode encaminhar para vocês. E tem uma outra que é muito bacana, chama Namoro Legal.
né? Ela orienta as meninas sobre o que é um namoro bom e o que não é um namoro bom, o que é um namoro saudável e o que é um relacionamento abusivo, né? Que isso é voltado mais para um público mais adolescente, mais jovem, mas também é excelente, né? Eu acho que são informações super preciosas, tá? São muito legais, tá? Então vamos colocar o vídeo aí do depoimento dela pra gente entender um pouquinho e ver, se perceber dentro dessas situações que ela se viu e agora ela fala abertamente, né, sobre o assunto. Boa noite, igreja, paz de Cristo. Meu nome é Eliane Ribeiro, sou uma codependente. E eu vim aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho da minha história. Tive um casamento de 22 anos, 2 filhas, só que o meu casamento tinha um diferencial, chamado drogas, vício. E durante esses 22 anos, eu sofri muito com as minhas filhas. Nós passamos muita necessidade, muito aporo. Eu passei muitos anos de luta, de sofrimento, de traições, por conta das drogas e dos vícios. Só que eu tinha uma fé que um dia Deus ia me dar a graça de tudo isso acabar. Eu tinha uma esperança que se o meu marido parasse de usar droga, eu ia ser feliz. Porque eu tinha uma carência muito grande dentro do meu coração. E eu via no casamento, na família, a minha felicidade. Eu apostei todas as minhas fichas naquilo. E eu passei esses 22 anos rezando, pedindo a Deus e lutando com meu ex-marido. Internei ele 7 vezes. Tirei dinheiro sem ter. Passei a mão também na cabeça dele muitas vezes. Forneci muitas vezes dinheiro para ele comprar droga. Fui o homem da casa muitos anos, quase a vida toda. Porque ele não parava em emprego nenhum. Só que eu não ouvia ninguém. A minha família falava, a família dele falava, e eu não escutava. Porque eu achava que era o amor da minha vida. Porque eu achava que um dia Deus ia mudar ele. Porque eu achava que eu só ia ser feliz se aquele homem parasse de usar droga. E eu não percebia que eu era cega e que a doente era eu. Talvez até mais doente do que ele. E um certo dia, depois desses anos todos de luta, da cocaína ele passou pro crack e minha vida virou um inferno. O crack veio e botou tudo de perna pro ar. Tudo que o crack pôde arrastar, ele arrastou. E a nossa vida virou uma turbulência, ao ponto da gente não conseguir mais morar juntos. Mesmo continuando casado, eu gostando dele, a gente não conseguia ficar debaixo do mesmo teto, porque o crack levou ele a ter um momento de alucinações. Ele via meu nome escrito nas paredes, nas coisas. Ele imaginava que eu tinha caso com o padre, com o meu genro, com um ladrão que um dia entrou no hospital, com qualquer tipo de homem, ele achava que eu tinha casos. E aquilo estava deixando ele maluco e aquilo estava me fazendo sofrer muito, porque eu vivia sendo ameaçada. Ele vivia nos empurrão, cabeçada. E quando a minha filha falava comigo, com a minha família, eu falava assim, não, ele não tá me batendo. Não, ele vai parar, ele vai sair disso. E só que eu não enxergava que aquele relacionamento estava me matando. Matando nossas filhas, nossa família. Até que uma noite, ele me chamou, a gente continuava casado, só que a gente não conseguia mais ficar junto, devido às alucinações dele. Então ele foi morar numa garagem na casa da mãe dele. E eu fiquei morando com a minha mãe e com a minha filha, mais nova. E entre idas e vindas, toda essa confusão, ele me chamou um dia lá na casa dele, lá na garagem, que queria me mostrar algo. Só que ele falou pra mim, se eu não fosse, ele ia vir acabar com a minha família. E eu fui. Chegando lá, ele derramou no chão uma tinta. E ele afirmava que estava vendo meu nome e de uma rede de prostituição escrito no chão. E eu falava que não existia aquilo, porque eu nunca havia traído ele. Só que ele não acreditava em mim. Até que
Ele me fez ir com ele uma biqueira. Ele me fez descer do carro sem sapato e comprar droga. Vocês não imaginam como é horrível. Você vê aqueles meninos, aquelas crianças trabalhando e usando. Eu me senti nos quintos dos infernos, um peso horrível naquele lugar. Muito triste. E a gente voltou para a garagem na casa dele e ele passou a noite me torturando. Ele batia na minha cabeça com um pedaço de pau, ele me chutava os pés, martelava meus pés, pulava em cima das minhas pernas, batia nas minhas coxas. E ele falava que eu tinha alguém, quem eram essas pessoas, e eu falava que não tinha. E ninguém ia lá, ninguém ouvia nós na garagem. Ele não deixava eu chamar o nome de Jesus, nem de Maria, nem gritar, nem chorar, eu podia. Foi uma noite muito fria, eu passei a noite nua, sem roupa, sentada na mesma posição. Das 8 da noite às 8 da manhã, mais ou menos, sem poder levantar, sem poder ir no banheiro, e só sendo torturada para falar uma verdade que não existia. Em determinado momento, no meio da noite, ele me deu água com xixi, com catarro para mim beber. Ele me obrigou a beber, queria que eu ponhasse o cachimbo na minha boca também. E eu fiquei desesperada, com medo de ficar viciada. E em determinado momento, eu não podia rezar. E eu falei para Deus: Senhor, chegou minha hora, pode levar. Não tem o que fazer. Só me perdoa de todos os meus pecados, todo o dinheiro que eu dei para ele. Se não chegou, Jesus, que o Senhor me mande alguém para vir aqui me salvar. Foi o que eu falei para Deus. Ele me ensinou um estupro nas minhas partes íntimas, como se ele fosse penetrar um cabo de martelo e de vassoura, porque ele queria uma verdade que não existia, e eu negava, porque eu não ia mentir. Eu não devia nada. Próximo de amanhecer o dia, ele pegou um espelho que tinha lá na garagem, ele quebrou na minha cabeça. Ele abriu minha cabeça, eu fiquei coberta de sangue, sangrando. E eu só pensava assim: se eu cair aqui, ele vai terminar de me matar. Ele me deu um chute na testa com uma bota, né, como se fosse uma voadora. E quando já estava para amanhecer o dia, apareceu um moço chamando no portão e ele me fez ficar de pé para abrir a porta. Eu sentia que eu não tinha mais a parte de trás, o bumbum. Eu não conseguia ficar de pé porque meus pés estavam destruídos, de tanto que ele bateu. E quando ele abriu a porta para esse rapaz conhecia a gente já havia ajudado ele. Numa das alucinações dele, eu havia dado uma Bíblia para esse rapaz. E esse rapaz tentou parar ele, chamar ele à razão. E naquele debate dos dois, o rapaz tentando chamar ele à razão, a minha ex-sogra apareceu. Foi aonde que eu consegui sair dali, sem roupa, coberta de sangue, estado de choque. O meu sogro chamou a polícia, ele achando que a da Lei Maria da Penha não ia dar nada. Ele foi preso, ele pegou 12 anos por cárcere privado, tortura e estupro. Igreja, o que restou de lição para mim nessa história? Que eu era mais doente do que ele, que o que eu sentia por ele não era amor, era qualquer outro sentimento, menos amor, porque o amor não destrói. Eu destruí a vida das minhas filhas, tentando manter uma família, achando que eu ia ser feliz. Hoje eu não tenho raiva, não tenho ódio dele, rezo por ele todos os dias, não visito ele, peço a Deus todo dia por ele, pela família dele. E a ferida fica no coração, mas Deus vai curando. E hoje eu vejo quantas mulheres estão na mesma situação que eu estive, cega, achando que pode salvar o marido, que pode ajudar, que pode curar o marido, sendo que eles não enxergam e não pedem ajuda. E a gente acaba se tornando mais doente, a família se torna doente, porque o arrombo que ele deixou, a destruição que ele deixou no coração das minhas filhas, especialmente da mais velha, e no meu, foi gigante. E só Deus para nos curar, só a ajuda dos grupos de apoio, que é muito importante, os psicólogos e Deus. E a gente querer. Então eu quis hoje compartilhar com você o meu testemunho, a minha história. Hoje eu estou sozinha, espero em Deus, porque através dessa minha carência, dessa minha codependência, eu sofri muito e fiz a minha família sofrer.
né? Então hoje eu espero em Deus. Eu estou permitindo que Deus me cure. Permitindo participar dessas ajudas que a gente tem nos grupos de apoio e tudo. Os irmãos para nos ajudar é muito importante. Então eu queria deixar aqui para você meu testemunho. Que Deus te abençoe, né? Forte, né, Kátia? Triste, né? Eu só tenho que agradecer a Elaine, né, por ter falado abertamente conosco, né, sobre este assunto, que para ela, toda vez que ela fala, eu acho que deve ser doída, né, Kátia? Reviver, né? Reviver a história, né? É sempre muito dolorido. É muito triste. Teve muita coragem de vir, se abrir, contar. Mas infelizmente, Kátia, isso é o que a gente escuta todos os dias, né? Muitas mulheres. Porque nós estamos aqui falando sobre as questões que caracterizam um abuso, uma violência, mas ouvir uma pessoa dar o testemunho, né, do que sofreu, né, é de fato muito triste. E se a gente for perceber, o começo do depoimento dela, ali do comecinho, foi sutilezas. Foi pequenas coisinhas, né? Pequenos detalhes. E foi se aprofundando, até chegar realmente na violência, né? Que foi cometido em geral. Chegou uma pergunta aqui, chegou várias perguntas no Instagram, né? Então queria que você respondesse um pouquinho. Tá? Aqui uma pessoa pergunta assim: o abusador, ele é doente? E qual o tratamento? Ele pode deixar de ser um abusador? Então, essa é uma boa pergunta, né? É complicado a gente falar se a pessoa é doente, se esse comportamento é porque ele é doente, né? Existem várias coisas que envolvem essa questão. Mas o que nós sabemos é que muitas vezes o abusador, ele já foi alguém abusado na infância. Né? Lembra que a gente falou lá no começo da nossa conversa sobre onde iniciam os nossos vínculos amorosos? Né? Às vezes essa pessoa cresceu dentro de um lar totalmente desestruturado. Tem um programa que chama E Agora José. Sim. Né? É um programa que trabalha justamente com os homens. Então, quando a mulher fez a denúncia, né? Ele foi processado por conta da violência e então ele tem que fazer parte desse programa. São algumas sessões. Né? Isso, a Gabriela Mansur, né? Que é a promotora de justiça, ela é super engajada nesse trabalho, inclusive é uma das idealizadoras do Justiceiras, né? E o que ela traz pra gente, né, de experiência desse trabalho? Que muitos homens, quando eles participam dessa escolinha, vamos colocar assim, eles começam a perceber que eles estão reproduzindo a história que eles viveram. Né? Muitos dizem assim: nossa, agora eu percebo que eu me tornei, né, o homem que eu temia. Porque meu pai era assim, meu pai tratava minha mãe assim, tratava minhas irmãs assim, e agora eu estou fazendo a mesma coisa. Então, depois que esse programa começou a acontecer, a reincidência da violência, do abuso, diminuiu bastante. Então, respondendo a pergunta, acredito que sim. Se a pessoa se percebe, se ela olha para ela, se ela faz um trabalho psicológico, emocional, pode ser que sim. Né? Todo mundo, não sei, porque aí a gente pode estar lidando com outras questões, né? Como algum transtorno de personalidade. A psicopatia, por exemplo, né? O psicopata, né? Fica um pouco mais difícil a gente falar que ele vai modificar. Mas nós acreditamos na mudança do ser humano, não é? Então, né? Tem uma pergunta aqui também que chegou, pergunta assim: quem está em um relacionamento abusivo sempre percebe que está em um relacionamento abusivo ou não? Não desta maneira, né? Claro que existe o desconforto, que existe o sofrimento, né? Que existe esse medo, toda essa tensão, mas às vezes a pessoa não percebe, ela acha que não, mesmo porque, como você disse, a gente está falando aqui, às vezes as coisas são muito sutis, né? E as pessoas, na grande maioria, acham que o relacionamento abusivo, uma violência contra a mulher, é uma violência física. Esses dias a gente estava falando sobre essas questões que nós estamos falando hoje, e uma das moças que estavam nos assistindo, ela disse: nossa,
eu venho sofrendo uma violência patrimonial e não sabia, né? Porque o marido controla as contas do banco, controla o dinheiro para tudo, né? Não deixa ela trabalhar e para ela aquilo era desconfortável, mas ela não entendia aquilo como uma violência, por exemplo, ou como um relacionamento abusivo, né? Então nem sempre a pessoa consegue perceber. Aqui fala assim também, uma vez que ela quer melhorar, ela precisa buscar tratamento? Sim, é importante, né? É importante buscar ajuda porque esse tipo de experiência é uma experiência que destrói muito, desestrutura muito o emocional, né? O psicológico, até o físico. Então, é importante sim buscar uma ajuda, uma psicoterapia, né? Vai ajudar a melhorar mais rápido, ela se entender melhor, né? Resgatar mais a questão da autoestima e desse, vamos falar de novo, desse empoderamento, né? Para que ela possa, então, entender onde ela está, o que ela quer e funcionar de uma forma mais saudável. Aqui pergunta também, se ela ou ele, né, se não fizer o tratamento, ele vai agir como um piloto automático, sem perceber? É como se for um ciclo? Aí vem no caso do tratamento, né? De ambos. Então, Kátia, vou voltar lá no começo outra vez, Sim, né? importante. Sobre a estruturação dos nossos vínculos. Se eu cresço com esses registros, com essas crenças, né, de que esse tipo de relação é uma relação possível, né, se é isso que eu tenho dentro de mim, então quando eu saio de uma relação assim, se eu não cuidar, se eu não me tratar, a probabilidade de eu entrar numa relação igual é gigantesca, porque é assim que eu sei funcionar, é assim que são os meus registros e as minhas crenças. Então eu vou buscar, né, de novo alguém que me complete nesta minha desestrutura, né? Então eu preciso de um tratamento para me estruturar. É como a gente sempre fala sobre a questão das pessoas, mulheres, por exemplo, que são casadas com dependentes químicos, né? Quando elas conseguem sair dessa experiência, né? Às vezes quando conseguem separar, alguma coisa assim, é muito natural, se ela não se tratar, não tratar da codependência, da dependência emocional, ela vai arrumar um outro relacionamento com as mesmas características. Então sim, é preciso se tratar. Tá. Aqui fala assim, né? Agora é um homem. Quando um homem realmente se percebe que está vivendo nesse relacionamento abusivo, é uma vítima, ele tem ameaça, ela é ciumenta, ela briga, bate, o que ele pode fazer? Denunciar? Então, essa também é uma boa pergunta, né? As pessoas falam muito sobre isso, a gente fala muito sobre a questão da mulher, porque de fato as mulheres sofrem inumeramente mais do que os homens e também tem a questão do feminicídio, né? Que acaba, o relacionamento abusivo, a situação de violência acaba levando este caminho para um feminicídio. Mas se quem é a vítima nesta relação é o homem, ele também tem os seus direitos, né? Ele também pode ir lá na delegacia e fazer uma queixa sobre agressão física, por exemplo, sobre injúria, sobre calúnia, né? Uma violência patrimonial, se a mulher está quebrando as coisas dele, está, né, controlando, sei lá, rasgando documento. Isso é violência. Não importa se é um homem ou se é uma mulher. Violência é tratada, é crime, né? E o crime a gente trata com denúncia, né? E a pessoa também precisa se tratar, porque não é porque é um homem que não vai ter a sua autoestima, o seu emocional, o seu psicológico abalado, né? Sim. E aqui fala assim também, uma outra pergunta. Como ajudar uma mulher que sabe que está vivendo esse relacionamento abusivo, mas ela acredita que o marido vai mudar? Paciência, né? Paciência. Sem julgamento. Sem julgamento, apoio. Aos pouquinhos você vai conversando, vai ajudando essa mulher a se estruturar, né? E depois também a gente tem que ter tem que partir de um princípio, Kátia, que é respeitar a opinião do outro. E né? o tempo do outro também é muito importante. É a opinião, porque de repente ela sabe que ela está num relacionamento abusivo, mas ela quer estar ali. Né? Se ela quer estar ali, a nós cabe respeitar. Claro, se a gente vê que ela vai está sofrendo uma violência física, que, né, tem um risco maior e mais grave, a
a gente faz lá, disca 180, né? E faz uma denúncia. É muito importante. Nesse tempo de pandemia, vem mostrando muito, né, em alguns comerciais, falando sobre o relacionamento abusivo, né? Tem até máscaras que colocam 180, né? Falando, tem várias empresas aí que também né, falando sobre relacionamentos abusivos, como a mulher buscar ajuda e falar abertamente sobre isso. A gente vê que a rede social também, muitas mulheres hoje, Kátia, da mídia mesmo, social, da rede social, blogueira, artista, está falando que sim, que vive ou viveu um relacionamento abusivo e está ajudando muitas pessoas também a se olhar, né? Sim, e isso é interessante trazer, Kátia, porque assim, o que as pessoas acham? Que o relacionamento abusivo, que a violência só acontece na periferia, Sim. com pessoas de classe média baixa, né? Não consegue perceber que isso acontece em qualquer lugar com qualquer pessoa. Isso é uma característica humana, né? Sim. Então é importante mesmo essa divulgação para que as pessoas vá tomando consciência, né, do que é e de que acontece. Qualquer um de nós pode ser vítima de um relacionamento abusivo. A diferença é assim, se a pessoa é mais estruturada emocionalmente, ela consegue perceber mais rapidamente e consegue sair disso mais rapidamente. Agora, se ela está desestruturada, né, se ela tem todo esse registro, se ela vem de uma família disfuncional, então, às vezes, ela fica por mais tempo, né, nessa rede toda de tanta dor e sofrimento. Né? E por que uma pessoa ela entra dentro desse relacionamento abusivo? Bom, como é que acontece a construção disso, né? No começo, geralmente, o abusador ele se apresenta para a mulher como um príncipe encantado. Ele fala tudo o que ela quer ouvir, ele faz tudo o que ela gosta, né? O que ela quer. Isso faz parte dessa questão dele ir construindo esse controle, toda essa relação. Quer ver? Deixa eu vir aqui. Nós temos um caminho, né? O primeiro contato a gente chama de mimetismo. O que seria isso? Esse abusador, ele imita a pessoa. É como um camaleão, né? Então, se a moça gosta de sorvete, ele gosta de sorvete. É como também se ele lesse a mente dela, né? Porque essas pessoas, elas são muito perspicazes, né? Elas conseguem perceber o outro, né? Lembra que a gente falou sobre as falhas, né? Sobre essas dificuldades que as pessoas se unem? Ele percebe quais são as dificuldades dessa mulher e ele vai trabalhando em cima disso. Dentro das facilidades dele. Então, se ela gosta de viajar, a paixão da vida dele é viajar. Então ela vai se apaixonando por aquele homem perfeito sem perceber que na verdade ela se apaixona por ela mesma, porque a imagem dela é refletida naquele homem, não é ele, né? Então ela vai entrando nisso e vai ficando encantada. E meninas, príncipe encantado não existe. Sim. Né? Depois começa a fase do adestramento. Né? Como é que isso funciona? É aquele jogo de morde a sopra. Né? Hoje você fica linda com esta blusa, mas se amanhã você coloca esta blusa, eu digo pra você que tá feio. Aí você começa a ficar confusa. Mas é pra eu colocar blusa? Não é pra colocar blusa? Mas tava bom, não tava? Mas onde você falou que tava? Não, eu não falei nada disso. Aí entra naquela questão do gaslight, né, que a gente falou. Então a pessoa começa a ficar condicionada a fazer aquilo que o abusador quer, né? Ela fica temerosa, preocupada, com medo da represália, então ela vai ficando adestrada, né? Um outro caminho, a partir daí, começa a culpabilização, aquilo que a gente também já falou. Você colocou o vestido vermelho, e isso me irritou, foi por isso que eu fui agressivo, foi por isso que eu fui violento, foi por isso que a gente foi embora da festa, né? Porque você fez algo que não devia. E nesse momento ela já está toda confusa, né? Porque aquele príncipe encantado que se configurou no começo o castelo começou a desmoronar. Kátia, dentro desses 3 itens primeiros que você mostrou, vamos colocar uma mulher agora com compreensão.
né? A mulher, ela estava aqui, ouviu a nossa palestra do Grupo GAFTA hoje falando sobre relacionamentos, né? E aí ela tomou propriedade. E aí ela se encontrou com um príncipe encantado, que ela acredita que é o príncipe dela, né? E só que hoje ela sabe, né? Agora ela tomou propriedade disso. Qual seria a posição dela quando ela está olhando tudo isso e como ela poderia agir? Bom, primeiro, não existem pessoas perfeitas, né? Existem pessoas comuns, pessoas iguais, né? Enfim, perfeição não existe, tá? Agora, ela está percebendo essa questão, se posicione, né? É se posicionar, é poder dizer, peraí, alguma coisa está estranha aqui, como assim? Né? Você gosta de sorvete, mas você gosta mesmo, não é que é isso, me conta, qual o seu sabor preferido, é ir tirando essa possibilidade dele ir se transformando no ideal. Né? Porque as diferenças, elas existem, elas têm que existir e é bom que exista. Então, não é porque ela percebeu que de repente esse rapaz está se colocando como um príncipe que ela precisa terminar esse relacionamento, né? E isso, meninas, eu acho que assim, meninas, né, pessoal, eu acho que é importante, porque a gente não vem aqui dizendo que você precisa terminar o seu relacionamento. Sim, não é generalizar, né? Não, depois assim, se ele é mais abusivo, se você tem que se, né, sair e terminar tudo e nunca mais olhar para essa pessoa. Mas é importante você perceber e você se posicionar e você colocando limite, colocando, né, as barreiras, que se esse relacionamento for para ser, né, baseado no respeito, no apoio, ele vai acontecer. Agora, se a pessoa não consegue, né, o outro, né, não consegue, ele quer ter esse controle, esse comando, por si só isso vai acabar se desfazendo, né? O Paulo, ele está apontando, né? O pessoal que participa do Grupo GAFTA conhece muito bem os sinais do Paulo, né? Ele apontou aqui 5 minutinhos que nós temos para finalizar. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais desses fatores, né? Dessas fases de relacionamento aí, para concluir. Vou falar mais rapidinho para a gente concluir. A partir daí começa a questão do isolamento, né? A pessoa, ela vai ficando perdida, vai ficando mais depressiva, mais entristecida e ela vai mesmo se afastando, né? Que é aquela questão que a gente já falou, então não vou ficar me repetindo muito, mas suas amigas não gostam de você, elas têm inveja, tá vendo? A sua família não gosta de você, né? A sua mãe não fez tal coisa porque, né, você não merece mesmo, você tá vendo? Você só tem a mim, né? E ela vai ficando nessa rede. Por isso que as pessoas perguntam, né? Até foi uma pergunta aqui, por que a pessoa não sai disso? Se ela não tem mais ninguém na vida, se ela acha que ela tem culpa de tudo aquilo de ruim que está acontecendo com ela, como é que ela vai se afastar da única pessoa que ela acredita que seja o salvador, né? Porque assim que o abusador se configura. Né? Tá cuidando. Ela não percebe que ele provoca a situação difícil e depois ele vai lá e acolhe. Ela não percebe, ela tá tão sozinha, ela tá tão perdida nesse momento já, que ela vai ficando. Porque afinal de contas, de alguma forma ele acolhe a dor, né? De alguma maneira. Então você vai se despersonalizando, como a gente falou, né? Um outro caminho. Vem uma fase quando a mulher começa a se apropriar daquilo, que ela começa a dar o sinal de que ela não, né, acho que não quero mais isso pra mim e tal. Aí vem o que? A romantização, vem as promessas. Né? Não, olha, lembra aquela viagem que a gente ia fazer de lua de mel e não deu? Agora a gente vai fazer. Né? Só que aí acontece o quê? Vem a promessa que nunca vai se concretizar. Né? Porque de repente ela usou, lembra o vestido vermelho? Sim. Tá vendo? A gente não vai mais viajar porque você usou. Tá vendo como você faz? Você é burra. Olha o que você faz. Eu ia viajar, mas agora você fez isso. Então isso é um ciclo. É o ciclo da violência. Vem a lua de mel, né? Que é aquela tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Aí começa aquele momento de tensão, né? Até que chega na explosão.
que pode ser um abuso mais configurado ou até a violência física. E passou isso, a mulher lá naquele sonho, desejo, no objetivo dela de ter a família, né, de todas aquelas questões que prendem ela naquele relacionamento, o rapaz vem e pede desculpa, né, pede perdão, diz que nunca mais vai fazer isso, porque de alguma forma até ele acredita que não vai fazer, mas né, isso vai acontecer. Então ela perdoa e fica. Aí tudo fica bem até o outro momento de tensão, quando ela desobedece algum gosto, algum desejo, alguma ordem dele. Então a tensão começa a ficar, né, a permear aquela relação e vem de novo a explosão e isso vai numa crescente e pode chegar no feminicídio, tá? Uma outra forma de controle também, que a gente fala muito, é a triangulação, né? Que a gente já falou, que ele começa, olha, tem gente lá interessada em mim, a moça lá do meu serviço falou que não sabe como uma mulher não pode, né, não gosta ou não vive bem com um homem como eu. E às vezes é tudo mentira, faz parte dessa questão para manipular e para prender e para controlar a outra. Ela já está com a autoestima baixa, está sozinha. Se ela perder aquele homem, que é a única coisa que ela acredita que tem, como que ela vai ficar? Né? Então, o que ela faz? Ela cede a todos os desejos, a todas as manipulações e a todas essas questões novamente. E isso vai crescendo, 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 né? Enfim. Tem aqui, Kátia, não vai dar pra gente falar agora, até por conta do tempo, mas existe um questionário que a gente consegue fazer para saber se a mulher está ou não numa situação de risco para violência ou para um relacionamento abusivo. Aí, se alguém tiver interesse, a gente pode fazer esse questionário num outro momento. Sim, eu acho bastante importante, né, esse assunto e esse questionário, porque são pequenas coisinhas, né, que a gente fala que, não estou, não é comigo, né, e dentro desse questionário a gente pode se surpreender, né? Muito, muito, muito mesmo. Eu aconselho você, assim, de Kátia, né, de coração, como faz parte da família Gafta, né, de você se olhar realmente, se conhecer o seu eu, saber como você está agindo no seu mundo, no seu ambiente. A gente não está aqui para apontar, né? Muitos homens, eu acho que estão assistindo a live, estão falando assim, nossa, estão falando de mim, nossa, vai acabar com o meu relacionamento hoje, né? Né, Edilson? É hoje que eu vou dormir na sala. E a gente não está querendo colocar vocês contra a parede, né? Sim, julgar você que você está errado e também falar que você está certo totalmente. A gente apenas colocou alguns gatilhos, a gente apenas colocou alguns sinais de alerta para você se ver dentro desse relacionamento. É com carinho que eu e a Kátia estamos aqui falando abertamente com vocês, falando sobre relacionamentos abusivos. E você não pode deixar para depois. Se olhe hoje, né? Tenta entrar dentro desse ciclo e se ver como pessoa. Eu acho que isso é muito importante, buscar ajuda, buscar tratamento, para você não fazer igual a Kátia falou, viver nesse ciclo, né? E ter esse olhar, principalmente, que a maioria me conhece, sabe que eu amo trabalhar com criança e adolescente, né? E dentro desse relacionamento abusivo, como está essa criança? Né? Você está tendo briga, né, discussões em casa, está tendo esse relacionamento, olhar para essa criança nesse ambiente, porque esse ambiente para ela, né, Kátia, é muito ruim, muito negativo. Como a gente fala, né, sobre a formação do vínculo. Se alguns homens lá no E Agora José se descobrem, né, fazendo justamente aquilo que eles mais temiam, né, quando eram pequenos, os nossos filhos podem lá na frente se tornarem ou mulheres vítimas de abusadores, ou, vítimas de violência, ou homens que praticam abusos e violência, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso mesmo. Sim. Eu fiz um curso recentemente, Kátia, curso de certificação de relacionamentos abusivos, pelo Instituto de Relacionamento. Fiz até com a psicóloga Laura, né? Um amor de pessoa. No primeiro dia que eu fiz o curso, eu chorei. Foi muito impactante para mim, sabe? Porque eu vi tantas situações dentro da minha vida, né? Partilhando agora com vocês, Kátia. Dentro da minha vida como esposa, dentro da minha vida como mulher, como mãe, como filha,
E aí eu fui voltando pro passado, sabe, desde pequenininha. E aí eu fui me vendo em cada situações. E conforme aquela palestra da Kátia, aquele curso da Kátia ia falando para nós desses pontos que você falou abertamente, eu ia me vendo como filha, me vendo como esposa, me vendo como mãe. E eu acho importante, a partir daí que a gente se vê, a gente querer mudança. Sim. E falar, chega, agora não, você está abusando. Eu acho muito importante você se olhar dessa maneira e procurar ajuda o quanto antes. E isso, Kátia, não é só, né? Eu acho que a gente fala muito, está falando muito dentro das quatro paredes de um lar. Né? Isso vai muito além disso. Vai. Né? Com o motorista do ônibus, com o teu chefe, com o homem que você está no trânsito do teu lado, né? A violência, o abuso, essa forma de se colocar no mundo, né? De agir com as pessoas, ela ultrapassa as paredes das nossas casas. Sim. E é bem isso que você está falando, a gente precisa conhecer, a gente precisa se entender para que a gente diga, chega, né? Basta de violência de um modo geral. E como o Paulo partilhou no começo, né, ele falou, já vou, amor. Não, vou sentar um pouquinho só para mim. Tá, senta aqui. Só falar assim um pouquinho que o Paulo iniciou no começo, né? Ele falou que ele se viu em algumas situações, e aí a gente até teve uma pergunta aqui se a pessoa pode mudar, né? Se tem como. Tem como sim. Né? Se você se viu dentro dessas situações como abusador, nossa, eu estou agindo assim com a minha esposa, ou a mulher, eu estou agindo assim com o meu companheiro, ou com alguém, e você tentar reverter essa situação, né? Eu acho que é uma grande mudança. Só pra gente terminar aqui, Paulo, rapidinho, eu atendo dependentes químicos, né? Sim. E eu estava falando sobre esse assunto esses dias. Tem um rapaz que eu atendo, né? Muito jovem, por sinal, faço trabalho para a dependência química. E na conversa eu fui pontuando para ele que aqueles comportamentos que ele estava trazendo, aquela relação que ele estava estabelecendo com a esposa, era extremamente abusiva e violenta. Ele tomou um choque, porque ele não percebia, ele não estava entendendo que aquilo que ele estava fazendo era agressivo, era violento com a esposa. Né? Para ele estava tudo bem. Então acho que é importante também a gente entender, porque assim, esse rapaz, por exemplo, ele não estava sendo violento por uma natureza violenta, né? Existe todo um contexto da dependência química, de toda aquela questão que a gente conhece bem, e fazia com que ele tivesse esses comportamentos ruins. Ele olhou para isso, ele se percebeu, e a partir daí ele começou a mudar. Então tem luz no fim do túnel. Sim. E eu quero dizer muito obrigada para você que esteve conosco até agora, né? Partilhando, até comentando nos comentários aí, falando sobre a live, como que foi, agradecendo. Então, muito obrigada realmente por você ter aberto esse espaço para nós e a gente poder falar abertamente com você. Essa live vai ficar salva, né, Edilson? Uhum. E aí a pessoa pode vir. Eu quero agradecer também a participação de todos, né, com perguntas, com afirmações aí. E me coloco à disposição, né? Se alguém quiser saber mais alguma coisa, tá? Estou à disposição para trocar essa ideia. Muito bom. Eu só tenho que agradecer a equipe, né, que vem acreditando no nosso trabalho. O intuito do Grupo GAFTA é trabalhar com a prevenção. Se você está, hoje que foi falado aqui, se tocou na ferida, não se preocupe, a gente está aqui para ajudar. Tá? Às vezes não está acontecendo com você, mas às vezes você vê que está acontecendo com o vizinho ou no trabalho. O que nós temos que fazer? É ajudar. Eu passei por isso, uns 25 anos atrás, um primo meu matou a esposa em facada. Eu já entrei na frente de brigas de casais para separar. E hoje os casais estão bem. Então, assim, a gente não quer que isso aconteça, venha acontecer. Então, se você vê que está acontecendo esses abusos, então já é isso que nós estamos fazendo, é um trabalho de prevenção. Sim. Nós estamos prevenindo. Hoje nós temos um projeto de balé, Kátia, a gente tem mais de 100 bailarinas e a gente está lá fazendo a prevenção. Cuidar dessa bailarina, cuidar do pai, cuidar da mãe. O GAFTA, hoje o grupo GAFTA, quando ele está pegando hoje nosso trabalho, já pega às vezes, já aconteceu. A pessoa entrou nas drogas, as pessoas já estão profundo no vício, aí a gente já pega o caminho, já lá no metade do caminho. Por que não fazer isso que nós estamos fazendo agora?
Quando eu falei no início, foi o quê? A gente está numa época da pandemia, todo mundo preocupado, e nós falando da dependência química, mas a gente não pode parar. A gente tem que ter um olhar diferente. É isso que os profissionais estão fazendo. Então nós estamos aqui para ajudar você. Tá? Não sinta-se intimidado, com medo de se alguém... Não, grita, pede ajuda, com sabedoria. Porque, como foi falado, a pessoa que às vezes ataca, que agride, não é porque ele... Às vezes ele vem com a raiz já. Já veio desde pequeno, aprendeu falar na agressão, falar sem educação, falar gritando. E ele vai para o relacionamento já gritando. Falar meu amor, abraçar, para ele é normal. Aí o Grupo GAFTA vem para ajudar você. Nós temos vários profissionais de alto nível. Eu estava ali acompanhando, várias pessoas falando, nossa, que tema bom. A Kátia, conheço a Kátia tem 1 ano mais ou menos. Quando a equipe falou da Kátia, eu levei ela no Grupo GAFTA, ela já foi na Pastoral da Sobriedade, hoje ela veio na minha casa. Então eu agradeço pela confiança. Tá? Eu que agradeço o convite e a confiança também. Então, porque a Kátia está entrando no mercado em breve, ela já está me ajudando, mas em breve ela está com a carteirinha. E aí eu estou buscando conhecimento, né? Nada melhor estar com uma psicóloga aqui já, entendeu? Né? Com um ramo aí de experiência aí para partilhar um pouquinho de conhecimento. A gente, às vezes, nós erramos, nós temos nossas falhas, não somos perfeitos, como ela falou, e a equipe está disposta a ajudar você, né? Toma cuidado, porque às vezes as pessoas estão tão desesperadas que ela busca ajuda no lugar errado. Não é que busca no lugar errado, ela faz as coisas precipitado. Então, põe o pé no chão, calma, pede ajuda para aquelas pessoas que você confia. Aí sim, aí você inicia um processo. É uma rede, né? É uma rede de contato. E o Grupo GAFTA vem com uma rede forte aí. Nós temos vários psicólogos, profissionais aí que estão abraçando a causa. Tá? Não é que os outros profissionais que não estão no GAFTA são ruins, não. São bons também. Mas às vezes nós temos que ajudar o CAPS, nós temos que ajudar as empresas. Hoje, as multinacionais, as empresas não têm psicólogos. Tem um convênio que atende. Muitas pessoas falam, não vou no convênio que é difícil, não sei o que tem. E o Grupo GAFTA hoje tem mais de 20 profissionais para ajudar você. Então, se você quiser contratar um profissional, que vai precisar muito daqui quando acabar essa pandemia, se você quiser contratar o profissional para ir na sua empresa, tá aí o contato, procura ela, procura o Grupo GAFTA, nós estamos aqui para ajudar você. Eu acredito. E vocês acreditam? Sim, Sim. Com certeza. Então, tamo Edilson, junto. você acredita? Acredito. Gil, você acredita? Sim. É isso aí, a equipe aqui está empenhada para ajudar você. Desde já, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que acompanham a gente hoje. A gente só tem a agradecer. Todo o encerramento do Grupo GAFTA, a gente faz a oração final, a oração da seriedade. Então convido a você que está em casa acompanhando e vocês que estão aqui, vamos fazer essa oração com muita garra. Ela inicia assim: eu seguro a minha mão na sua e uno no meu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Todos, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. O segredo está na próxima. Fique com Deus. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todos os corações nos braços do Pai. Vem, Espírito
eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Yeah, yeah. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder.